Bom, eu sou Elizabeth Luiz, especialista em educação, com especialização em psicopedagogia, psicomotricidade, orientação vocacional. E só para resumir, né? E uma das últimas formações, neuropsicomotricidade. E a psicomotricidade, ela é a pedagogia do afeto para a gente saber lidar com as nossas crianças com muito amor, muito afeto. E a educação no ventre é um método que tem a preocupação de se dedicar e orientar a mãe, o pai, as crianças, né, a família, para que a educação seja leve, para que a educação não seja uma coisa que as pessoas queiram fugir como fogem da escola. Então, assim, a educação, quando que ela é leve? A educação no dia a dia, orientando nossos filhos, ela se torna leve quando você faz isso amorosamente e sem cobrança. Porque quando se trata das relações humanas, a gente precisa estar ajustando, equilibrando, né? Alinhando os nossos comportamentos, porque nós somos pessoas individuais. Cada filho tem a sua individualidade. E para a gente viver em comunhão, nós precisamos aceitar as limitações e tudo que envolve o ser humano, porque para lidar com o ser humano não existe receita. Não é um bolo que você coloca aqueles ingredientes e está tudo certo. O que funciona para o filho mais velho pode não funcionar para o segundo, pode funcionar para o terceiro ou não. A gente nunca sabe. Tanto que os estudiosos na área da educação sempre dizem: nós somos mães diferentes para cada filho, porque cada um exige um comportamento nosso que o outro não precisa, né? Então, eu até costumo dizer que o meu filho mais velho veio para me ensinar a amar. Amar a família e amar todo mundo. O segundo veio para me ensinar a perdoar. E o terceiro veio para eu aprender a ser tolerante. São 3 coisas fundamentais para que você se encaixe numa harmonia que a vida exige. Não é isso? Gente, amar, perdoar e tolerar não é brincadeira. E se a gente não tiver essa disposição para exercer o nosso papel de mãe e de pai, fica tudo muito tumultuado e as crianças começam a sofrer por conta das nossas questões, dos adultos. Porque criança, as questões de qual é a maior questão, qual é a maior preocupação da criança? Brincar. Porque é brincando que ela se prepara para a vida. Tem algumas pessoas que acham, alguns adultos, que quando a criança vai para o jardim, para o pré, para o berçário, ela vai para brincar. Mas é que os educadores são preparados para utilizar as brincadeiras para as crianças se desenvolverem. Então, as brincadeiras, quanto mais a criança mexe o seu corpo,
mais ela adquire tônus muscular, mais saúde muscular, mais o corpo dela se desenvolve, se prepara para quando ela chegar na idade de escrever e ler, ela estar pronta. Todas aquelas brincadeiras têm uma finalidade. Existem alguns pais com sabedoria que eles, por exemplo, quando a criança faz alguma coisa, ao invés de dar um castigo, mistura um pouco de feijão com arroz e pede para a criança separar. Para que serve esta tarefa? Para ele aprender a segurar na caneta, no lápis, no giz de cera. Para ele aprender a colocar o cadarço no sapato, aprender a dar o nó. A minha mãe era uma mulher semi-analfabeta, mas ela dizia que uma criança, naquela época, porque eu sou da geração que levava corretivo, uma chinelada, uma palmada, eu sou dessa geração. Então, ela dizia assim, a criança só pode levar uma palmada por corretivo quando ela aprendeu a dar o nó. Eu não encontrei isso em livro nenhum, Eva. Em livro nenhum. E olha que eu estudo há 44 anos só sobre educação. Eu perguntava para ela, mas por que quando dá o nó? Porque ela dizia, porque o nó é uma coisa tão difícil de se fazer, não sabe dar o nó, ela não sabe o que é certo nem errado. Ela está fazendo por empirismo. Tudo que ela está fazendo porque ela está treinando ser um humano. É aquilo que a gente vai aprendendo com a vida e não numa academia, numa faculdade, numa escola. A gente vai aprendendo com a vida, chama-se empirismo. Entendeu? Está nessa fase. Então, você veja quantas coisas a gente não sabe que não sabe. Não é isso? Aí vem o casal, um marido e a mulher, que não tem nada a ver com pai e mãe, a criança não identifica marido e mulher, marido, esposo e esposa. Eles não conseguem, eles não alcançam isso. Para eles, só existe pai e mãe. Na cabecinha deles, pai e mãe se ama. E quem se ama não briga, não vive em conflito. Na cabecinha deles é assim que funciona. E aí, quando o pai e a mãe começam a entrar em conflito, ele acha que ele é o responsável. Que se ele não existisse, os dois não estariam brigando. Porque a criança pega tudo para ela. Por isso que Neio Kanuma diz que não existe método educacional que supere a harmonia conjugal. Se os adultos que têm filhos entendessem isso, eles evitariam conflito na maior parte das vezes. Então, você veja, por exemplo, se você tem um conflito com seu marido, um dia, 2 dias, porque o adulto também não sabe lidar com as suas questões, né? Aqui a gente não está julgando, a gente está orientando. O adulto, ele não sabe lidar com as suas questões, com os seus conflitos, porque nós não fomos educados para isso. Nós não fomos educados para isso. A escola não nos prepara para ter uma família. A família vai vivendo de acordo. A Eva foi educada por uma mãe e um pai, com costumes, né? Com aquilo
que a mãe trouxe, que o pai trouxe. O seu marido, o Antônio, foi educado por outro casal, que traz a educação materna da mãe e a educação paterna do pai. E os conflitos, eles se dão exatamente por isso. Aí você quer aplicar na sua família o que você aprendeu com seu pai e a sua mãe, que trouxe dos seus avós, que trouxe do bisavós. Por isso que as questões se repetem. Porque ninguém diz para a gente, olha, respeito é olhar nos olhos, ou respeito é quando eu estou falando com você, abaixe a cabeça. Aí uma pessoa que recebeu a educação da mãe e do pai, que respeitar é quando eu estiver falando, você abaixe a cabeça e preste atenção no que eu estou falando, casa com outra pessoa que quando a mãe estava corrigindo, dizia, olhe nos meus olhos, me respeite. Aí o casal, quando começa a se desentender, um fica, você não me respeita. Claro que eu te respeito. Não, você não me respeita. Porque quando eu estou falando, você está de cabeça baixada. Quem não me respeita é você, que fica me enfrentando, olhando nos meus olhos, querendo que eu fique olhando para você. Só esse pedacinho que a gente falou sobre educação já dá uma conversa para mais de uma hora. E a criança, porque a vida é um teatro. A criança, ela está brincando e está prestando atenção nesses dois adultos o tempo todo. Tanto que, quando elas vão brincar, né, elas reproduzem o comportamento dos adultos que estão com ela. Se a mãe trabalha fora, o pai trabalha fora, e ela fica com uma pessoa responsável por ela, quando ela está brincando, as mães não entendem por que elas estão com aquele comportamento reproduzindo aquilo. Ela está reproduzindo o que a pessoa que está cuidando dela está fazendo com ela. Esse é o termômetro. Se a sua filha está brincando com boneca, você não está em casa, você confia a sua filha, ou numa creche, ou numa escola, ou com uma babá, e ela começa, só fala com os brinquedos, com as bonecas, gritando, irritada, com intolerância, ela só está reproduzindo o que ela está vivendo. Se ela é uma criança agitada, é só perguntar. Quem é agitado na sua casa? Quando a gente está falando com a mulher, ela diz que é o marido. Quando a gente está falando com o marido, ele diz que é a mulher. Essa é uma das maiores dificuldades do ser humano. É não se enfrentar. É não se olhar. É não se observar. O adulto, ele tem uma responsabilidade muito grande quando ele está próximo a crianças, que sejam seus filhos ou não. Tem adulto que perturba tanto a criança, eu sou testemunha, porque eu sou educadora, eu sou professora, 40 anos ou mais. Então, assim, a gente vê que tem adulto que a criança está sentada e está quieta, e o adulto fica assim, tá tudo bem? Tá tudo bem? Olha, cuidado, hein? Quando você chegar na escola, não faz assim, não faz assado. Assim, a pessoa fica falando no ouvido da criança, e aí depois ela não entende por que, que a criança tem um comportamento agitado e ansioso. É de tanto que o adulto fala para ela. Olha, cuidado, aí senta no carro. Olha, cuidado, olha, não põe a mão. Olha, não abre. A criança não está nem pensando em abrir a porta. Ela só está olhando para as paisagens, que ela está no carro, e ela está vendo o que está lá do lado de fora. O adulto acha que
cuidar daquela criança é estar falando o tempo todo. Cuidar da criança é estar observando e deixando ela livre. Ela está numa fase de aprendizado. E nós, numa fase de observador e de protetor e de orientador. Eu vejo o adulto falando, a criança vai subir em algum lugar, a pessoa fica, cuidado, você vai cair. Olha, se você se machucar, eu vou levar você no médico, você vai tomar injeção, você vai não sei o quê. Começa a fazer um terrorismo. Isso é terrorismo, né? Olha, não sobe não, que aí é perigoso. Tá sempre tolhendo a criança. Depois cria-se uma criança com algumas doenças mentais, que inclusive estão aparecendo demais ultimamente, nesses últimos anos, por conta de tanto assédio energético, moral, desnecessário. E hoje as crianças, elas não têm mais as facilidades das crianças de antigamente. Antigamente as pessoas moravam numa casa com quintal. Hoje as pessoas moram numa gaiola chamada prédio. Não pode ficar no corredor, porque a criança faz barulho, incomoda o vizinho. Não pode ficar brincando de descer e subir escada, porque os vizinhos vão reclamar para o síndico. Não pode falar alto, porque incomoda o vizinho. Não pode gritar. Criança grita. Você já passou em frente a uma escola? É uma gritaria só, né? Porque eu vejo criança como pássaro às 18 horas na árvore se arrumando para dormir. Você já viu o barulho que eles fazem? Entendeu? E eles estão apenas se divertindo, correndo, brincando. Em alguns momentos tem os conflitos normais de criança, mas são coisas de criança.